A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu estive ontem à noite em oração com o Senhor Jesus e no tocante da oração o Senhor me trouxe ao meu coração e à minha mente uma palavra, e no tocante da oração o Senhor me fez refletir sobre o texto, e inclusive muito conhecido, mas eu me sinto impulsionado pelo Senhor de partilhar com vocês neste instante, com a ajuda, obviamente, do Santo Espírito do Senhor, e com a ajuda dele, eu gostaria de lhe pedir, se você tem condições, de abrir comigo a sua Bíblia e juntos vamos conferir a palavra do Senhor com muito temor e tremor, aqui no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu o médico amado e historiador Lucas. No capítulo 18, gostaria de ler o versículo 18, meus irmãos, e também o versículo 22 e 23. Lucas, capítulo 18, versículo 18, versículo 22 e versículo 23. O versículo 18 diz: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Versículo 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O versículo 23 e último. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Amém. Meus irmãos, o Partilhando o Pão de hoje nos faz refletir sobre este jovem. Esta tradução que eu estou usando aqui da Bíblia Sagrada diz que um certo príncipe. Há outras traduções que diz, fala mais expressamente de um moço ou uma pessoa rica. Nos conta, meus irmãos, e a Bíblia não conta com minuciosidades as particularidades desse jovem. Lucas, ele não diz o nome deste príncipe, desse jovem rico, não fala quem foi os seus pais, não conta da sua árvore genealógica, não diz de onde ele era, mas o que Lucas aqui narra, está dizendo aqui que este jovem rico, este príncipe, buscou ir ter um encontro com o Senhor. Foi até o encontro do Senhor, não é? Certamente ele andou, não é, muito, ele deixou seus afazeres, largou algumas das suas atividades para ir buscar a Jesus. Primeiro, o que eu aprendo é que se ele foi até o encontro de Jesus, é porque ele sabia quem era Jesus. A fama de Jesus estava percorrendo de canto a canto, não é? As pessoas contavam e diziam, as multidões seguiam a Jesus. Então ele foi até em busca de Jesus. Ele sabia quem era Jesus, ele sabia que era o Cristo, o Senhor, o Salvador, não é? Aquele que foi enviado por Deus, o unigênito Filho de Deus, não é? As pessoas comentavam, por onde Jesus passava havia, não é, essas informações, não é, de tudo quanto Jesus fazia, ensinava, operava. Pois bem, ele foi até o encontro de Jesus, e chegando até Jesus, eu aprendo uma segunda coisa aqui, eu observo um segundo detalhe aqui, é que ele mesmo sendo rico, e eu chamo a sua atenção, porque quem é rico tem dinheiro suficiente para suprir qualquer necessidade, não é, humanamente falando. A pessoa bem-sucedida, a pessoa que tem muito dinheiro, que é rico, ele tem condições de fazer qualquer viagem para qualquer canto do planeta que ele queira ir. Pode agora separar uma viagem de avião, primeira classe,
ele pode muito bem comprar um carro 0 km a hora que quiser, até mesmo importado, de luxo. Ele pode se hospedar nos melhores hotéis, tem os melhores médicos ao seu serviço, não é? Porém, algo me chama muito a atenção, é que ele, com tudo isso, ele buscou a Jesus. Por quê? Porque o dinheiro dele não podia comprar algo aqui que é fundamental para a nossa alma, que é a salvação, que é a vida eterna. Aí eu já começo a trazer um certo pensamento que alguém diz, quem tem dinheiro tem tudo. Dinheiro é sinônimo de felicidade e não é bem por aí. O dinheiro pode sim resolver muita coisa e é muito bom, desde que seja de forma lícita, correta e sincera. Glórias a Deus. Aleluia. Mas a Bíblia nos conta que ele mesmo com todo este poder aquisitivo, ele foi buscar a Jesus. E observe que o primeiro diálogo dele foi a pergunta. Aleluia. Conforme nós lemos no versículo 18. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele sabia quem era Jesus, foi ao encontro de Jesus, sabia da vida eterna, sabia que existe um céu, uma eternidade no céu e que o céu é bom. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E ele foi perguntar a Jesus o que poderia fazer. Jesus, no versículo 20, Jesus disse, sabe, você conhece os mandamentos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você conhece a palavra de Deus, você conhece a Bíblia. E aí eu imagino que ele até se empolga, isso aí eu conheço. A Bíblia diz que ele vai dizer, desde a minha mocidade, não é? Eu conheço as Escrituras. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Glórias a Deus. E quando Jesus ouviu isso, disse, versículo 22, glórias a Deus. O versículo 21, ele disse, eu conheço isso desde a minha mocidade. O que eu aprendo aqui é o seguinte, também, além do que nós já vimos, é que conhecer a palavra de Deus, simplesmente ler, conhecer os mandamentos, as escrituras, o que diz no capítulo tal, do livro tal, versículo tal, isso não é garantia de alguém chegar até a vida eterna, de ter o acesso ao céu. Glórias a Deus. Conhecer a palavra, até o próprio Satanás conhece. Ele usou a palavra de Deus contra o próprio Filho do Senhor Deus, contra o próprio Senhor Jesus. Aleluia, lá no deserto, quando o Espírito Santo levou Jesus para um período de 40 dias, aleluia, ali de jejum no deserto. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Satanás se apresentou e usou a palavra de Deus contra o próprio Jesus. Então, Jesus ele vai dizer no versículo 22, quando Jesus ouviu isso, disse, ainda te falta uma coisa. Ou seja, conhecer a Bíblia não é o suficiente. Ele foi ao encontro de Jesus, sabia quem era Jesus, tinha ciência do céu, da eternidade, que há uma vida eterna no céu, glórias a Deus. Ele foi buscar saber como faria, e Jesus ele faz uma espécie de teste. Deixa eu ver se ele realmente está querendo. Jesus disse a ele, reparte tudo o que tu tens, não é? Ainda te falta uma coisa, vai e vende, não é? Reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Eu quero dizer aqui um detalhe, para a gente não confundir as coisas. Jesus não tem nada contra alguém que tem um poder aquisitivo, que tem dinheiro, alguém que é rico. Jesus não tem nada contra essas pessoas, desde que seja de forma lícita, correta, com o suor do seu trabalho, não é? E de forma correta, não é? E desde que essa pessoa use seu dinheiro, não é? De forma correta também. Glórias a Deus. E que não coloque o seu dinheiro acima de tudo e acima de todos, as suas riquezas, os seus bens acima de tudo e acima de todos. Jesus disse, você quer a vida eterna? Se desfaça do que você tem. E aí você vai ter, glórias a Deus, tesouro no céu, um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
Mas a Bíblia diz no versículo 23, mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era rico. Eu aprendo aqui com isso também o seguinte: irmão, eu não sou rico. Por que essa palavra? Meu querido, não se trata apenas de riqueza financeira, economicamente, materialmente. Existem pessoas que estão deixando de herdar a vida eterna porque existe uma riqueza no seu íntimo, existe algo que o impede de chegar até a vida eterna. Observe que o esforço desse jovem saiu, deixou tudo o que tinha para fazer, seus bens, seus negócios, andou, com certeza andou muitos quilômetros para chegar até Jesus, não é? Se esforçou para buscar a vida eterna, para ter um conhecimento da vida eterna, e acabou deixando tudo ir por água abaixo. Acabou perdendo a oportunidade da sua vida. Glórias a Deus. Acabou deixando Jesus passar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Existem pessoas que estão deixando de entrar no céu por coisas pequenas, mas que na realidade para si é uma grande riqueza. E eu não falo, repito, não falo de bens materiais, eu não falo apenas de dinheiro, mas coisas que elas tomam para si como uma verdadeira riqueza. E é necessário muitas vezes abrir mão, às vezes é um orgulho, às vezes é a falta de perdão, às vezes é a soberba, às vezes é a desunião, às vezes são as intrigas, às vezes são os falatórios, os pensamentos maldosos, alguma prática, irmão, eu não consigo deixar de fazer, eu gosto, eu amo, eu sinto prazer naquilo. E essas coisas também se tornam uma grande riqueza. Aleluia! Jesus disse: aonde estiver o tesouro de vocês, ali também estará o coração de vocês. Existem pessoas que estão perdendo a oportunidade da vida eterna por simplesmente não querer abrir mão de coisas fúteis, coisas limitadas, passageiras, aqui desta terra. Como já falei agora, às vezes é um sentimento, às vezes é coisas que aos olhos de alguém parece ser uma besteira, mas o coração está preso naquilo ali. Jesus já dizia: ou você serve a um Deus e aborrece a outro, e vice-versa, ou então não é nada. O que não pode é servir a dois senhores. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus é renúncia. Céu é renúncia, vida eterna é renúncia aqui nessa terra, é abrir mão, às vezes é sofrimento, às vezes é choro, é lágrima, a carne fica aborrecida, quer fazer e você está ali resistindo, não vou, o céu é melhor, a eternidade é melhor, glórias a Deus. Receba essa reflexão simples. Não perca o céu por nada. Não troque a vida eterna pelas coisas desta terra. Eu tenho certeza que estou falando com muitas pessoas, glórias a Deus, que sabem que ainda estão em cima do muro, sabem que ainda precisam deixar alguma coisa e que esta coisa está te impedindo de chegar mais perto de Jesus, está te impedindo de chegar até o céu. Mas o Senhor, por bondade e misericórdia, fala contigo neste instante. Aleluias! Eu sinto graça de Deus para lhe dizer isso. Já estamos nos últimos instantes e não é tempo mais de pensar, vou deixar ou não vou abrir mão ou não vou. Meus irmãos, mais vale abrir mão do que arriscar, perder a vida eterna, perder o céu. Que o Senhor em Cristo nos ajude
e que tomamos uma atitude diferente da atitude deste jovem. Glórias a Deus. Não adianta apenas dizer que quer, eu quero, eu aceito, mas continua na mesma forma, não abre mão, não renuncia. Glórias a Deus, não obedece a Deus, e isso implica em obedecer a sua palavra fielmente. Glórias a Deus. Que o Senhor nos ajude. Oremos uns pelos outros e nos esforcemos ainda mais para chegar no céu. Que Deus em Cristo nos ajude. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.